Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu novamente para a gente falar sobre biotecnologia. Vamos nessa? Como vocês já sabem, aqui é o professor Lucas. Bom pessoal, a gente viu nas aulas anteriores um pouco sobre genética molecular, né? Então essa genética molecular ela tem sido muito empregada aí numa área da biologia chamada de biotecnologia. A biotecnologia nada mais é do que o conjunto de técnicas que permite o uso de seres vivos para a obtenção de produtos de interesse humano. Aí a gente pode citar como técnicas a utilização de micro-organismos na produção de alimentos, como a utilização de leveduras na produção aí de cervejas, de pães, melhoramento genético, aí na seleção de características importantes, né, de interesse humano, bem como aí alterações dos genes de organismos de interesse. Então, alterações aí, modificações nos genes, no material genético. Essa última característica, pessoal, essas últimas técnicas aqui relacionadas aos genes, elas são realizadas aí pela engenharia genética, tá bom? Que é uma área aí bem específica da biotecnologia. Bom, pessoal, esses processos biotecnológicos aí, eles são basicamente mediados a partir das enzimas de restrição. Essas enzimas, elas foram descobertas lá em 1970, dentro de bactérias, certo? Então, essas enzimas, elas ocorrem em bactérias, e elas são chamadas de enzimas de restrição ou endonucleases. E por que, professor? Qual a importância delas? Elas conseguem cortar a molécula de DNA em pontos específicos e de forma controlada. Então, vocês viram nas aulas anteriores que o DNA, ele apresenta os genes, né? Então, o DNA, né, na molécula de DNA, teremos várias regiões que são chamadas de genes. E esses genes, eles são importantes para a produção de determinadas substâncias, né, para a produção de proteínas. Então, essas enzimas de restrição, elas conseguem, né, cortar exatamente determinados genes. Então, ela consegue ali separar determinados genes aí dessa molécula de DNA, por isso a importância delas. Bom, então, quando se descobriu essas enzimas, aí, obviamente, já que são tão importantes, elas foram, então, identificadas, isoladas e purificadas para a utilização delas aí em meio comercial. Bom, pessoal, além das enzimas de restrição, dessas endonucleases, as bactérias, como vocês estão vendo aqui um exemplo de uma bactéria, elas vão apresentar também o seu DNA principal, que vocês estão vendo aqui em vermelho, é um DNA circular, tá bom? E elas vão apresentar os plasmídios, que são essas pequenas moléculas de DNA também circular, aqui demonstradas em azul. Ok? Esses plasmídios, gente, são responsáveis por conferir a resistência pelas bactérias a antibióticos. Então, eles vão ter genes aqui que ajudam aí na resistência contra os antibióticos. Pessoal, com o avanço do uso das pesquisas, né, com o avanço das pesquisas, desses usos tecnológicos, passou a utilizar-se aí esses plasmídios como vetores. Como assim, professor? Os vetores, né, eles vão servir aí para a transmissão de algumas características de interesse pelo homem. Vou explicar melhor para vocês agora nesse slide. Então, gente, como é que isso ocorre? Utiliza-se principalmente aí, ó, gente, as enzimas de restrição, ok? Como eu já disse para vocês, elas são muito específicas. Então, utilizando essa enzima de restrição, eu consigo fazer um corte no plasmídio da bactéria. Então, eu vou retirar um pedaço aí desse plasmídio. E da mesma forma, lá em um organismo que vai ter um gene que é de meu interesse, eu vou lá, usando essa enzima de restrição, eu vou fazer um corte também no DNA desse organismo. Então, eu vou cortar e retirar justamente o gene que eu tenho interesse. Ok? Então, por exemplo, vamos falar aí da insulina. O nosso corpo humano vai ter células que produz naturalmente insulina. Ok? As pessoas que não conseguem produzir a insulina, elas têm, no caso, aí, uma doença que é chamada de diabetes. Então, elas não conseguem produzir aí essa proteína, essa insulina, então elas precisam injetar de forma artificial essa insulina no sangue para poder ocorrer aí a entrada de açúcar nas células. O que é que acontece? Então, como é que ocorre essa produção de insulina de forma artificial? Né? Uma das formas é utilizando aí essa biotecnologia.
Como, professor? Então, eu vou tirar o plasmídio lá de uma bactéria em laboratório, vou isolar esse plasmídio, beleza. Depois, eu vou lá na célula humana que produz essa insulina, vou lá no seu DNA e retiro esse gene responsável pela produção dessa insulina. Usando o que, professor? Como é que eu vou cortar essa molécula de DNA? Usando a enzima de restrição, a endonuclease lá da bactéria, ok? Bom, feito isso, tendo o plasmídio hospedeiro e esse gene, eu, usando também essa enzima de restrição, faço um corte nesse plasmídio, e então, usando uma outra enzima chamada de DNA ligase, como o nome está falando, eu vou ligar esse gene alvo aí, esse gene de interesse a esse plasmídio. No final, pessoal, eu vou ter uma molécula de DNA, né, formada aí por trechos do DNA plasmidial, ó, essa parte aqui, continua o DNA do plasmídio, e uma parte formada aí pelo gene, né, uma parte aí formada pelo DNA do outro organismo. Então, isso daqui é chamado de plasmídio recombinante ou DNA recombinante, tá certo? Então, pessoal, quando eu obtenho esse DNA recombinante, eu vou novamente injetar ele numa bactéria, para que eu consiga replicar esse DNA, para que eu consiga produzir grande quantidade desse DNA contendo o gene, ok? Então, esse DNA plasmidial, né, esse DNA recombinante, ele é injetado numa nova bactéria. Essa bactéria, ela, ao se reproduzir, vai gerar milhões de clones iguais a ela, ou seja, contendo esse gene que foi injetado nela, e então eu vou ter aí uma colônia, né, repleta aí, uma colônia contendo esse gene de interesse. Obviamente, se essas bactérias, elas apresentam aí o seu plasmídio com esse gene para a produção de proteínas, elas vão conseguir, então, produzir essa proteína, vai conseguir produzir insulina. Então, essa insulina, ela é purificada e, obviamente, ela vai ser utilizada naquelas pessoas que têm diabetes. Então, essa insulina vai ser injetada aí na corrente sanguínea desse diabético, e essa insulina aí vai ser suprida, né, vai ser suprida a necessidade de entrada de açúcar nas células desse indivíduo, ok? Em alguns casos, pessoal, é isolado novamente, né, agora que já tem a duplicação aí, a grande quantidade desses genes, eles podem simplesmente serem novamente purificados e então injetados num indivíduo de interesse, ok? Pessoal, a insulina, ela foi a primeira proteína humana produzida pela engenharia genética. E ela, como eu já expliquei aí, né, foi-se feito isso daí utilizando células bacterianas. Bom, isso que vocês acabaram de ver, gente, foi a inserção de genes de um indivíduo, né, de uma espécie, em outro. Não é isso? Esse processo, gente, é chamado de transgênico, de transgenia, ok? E vai gerar como resultado organismos geneticamente modificados. Né? Então, o que são os organismos geneticamente modificados, os OGMs, ou transgênicos? São aqueles que recebem genes de outras espécies. Então, no caso aí dessa bactéria que recebeu um gene do DNA humano, ela é chamada de transgênica, certo? Bom, essas técnicas aí, elas ocorrem na produção, né, desses organismos transgênicos e diferentes grupos de seres vivos, em plantas e animais também, né? Muitas técnicas dessas utilizam aí os micro-organismos, como vírus e bactérias, para introduzir esses genes de interesse nas células, tá bom? Bom, aí trazendo um exemplo para plantas transgênicas, né? Essas plantas, normalmente, elas vão receber esses genes de outros organismos para adquirirem, né, resistência a pragas, né? Então, aqueles insetos ou fungos que causam ali a perda dessas plantações, eles vão receber genes também para que ajude, né, a resistência a geadas, né, aqueles ambientes muito frios, ou até aí para que essas plantas adquiram resistências à aplicação de pesticidas na lavoura. Né, porque às vezes o uso de algumas substâncias, de alguns pesticidas para matar algumas pragas, acaba também danificando as plantas. Então, algumas dessas plantas vão receber esses genes para poder ficarem mais resistentes aí a esses pesticidas, tá bom?
Então, aqui eu trago ó, um exemplo de um experimento que foi feito por alguns cientistas. Eles injetaram nessa planta aqui, no caso a planta do tabaco, um gene capaz de produzir luz, certo? Esse gene foi retirado, inclusive, de um inseto, certo? No caso aí de um vagalume. Então, foi retirado, usando a enzima de restrição, um gene do vagalume capaz de produzir luz. Esse gene, então, ele foi injetado, né, numa bactéria, no plasmídio de uma bactéria, e aí, depois de purificado, né, essa bactéria, então, começou a se reproduzir e gerar clones com esse gene aí, que produz a luz. Então, esse gene foi purificado, ou seja, ele foi limpo, né, ele foi organizado ali em laboratório, e esse gene foi, então, injetado aí nessa planta do tabaco, certo? Então, essa planta, ela adquiriu, né, com esse gene aí que passou a fazer parte do seu DNA, ela adquiriu a capacidade de emitir luz também. Então, essa planta é uma planta transgênica, um OGM, um organismo geneticamente modificado. Por quê, professor? Porque recebeu gene de um outro organismo, certo? Então, essa planta recebeu o gene de quem, professor? O gene do vagalume, tá certo? Como eu já disse, né, existem também a transgenia em animais. Aqui, por exemplo, eu trouxe esse peixe, conhecido como paulistinha ou bandeirinha. Veja, então, ó, ele tinha essas características antes, e olha só como é que esse peixe é agora. Então, quando foi injetado aí genes de outra espécie nesse animal, quando ele se tornou aí geneticamente modificado, ele adquiriu novas características. Então, essa transgenia, ela também é utilizada para fins ornamentais, né? Então, esse peixe aí é um peixe de aquário e agora ele é colorido, certo? Então, aqui eu trago um texto interessante para vocês lerem aí sobre as vantagens dos organismos geneticamente modificados, façam a leitura. E aí aqui eu trago uma informação e peço que vocês respondam aí essas perguntas, tá certo? Então, leiam essas informações aqui, ó, que eu trago e respondam essas perguntas. Essas perguntas, meus queridos, vocês responderão por meio de um Padlet, que é uma ferramenta tecnológica que a gente vai passar a utilizar de agora em diante, tá bom? Se vocês estiverem assistindo essa aula por meio da TV, por meio de um computador, vocês utilizando o celular de vocês, vocês vão escanear esse QR Code. Então, vocês abrem a câmera, aponta para o QR Code e automaticamente vocês vão abrir o Padlet com as perguntas. Aí é só vocês responderem. Eu peço que vocês, no final da resposta, coloquem o nome de vocês para eu saber quem respondeu, ok? Ah, professor, eu estou assistindo pelo próprio celular. Então, vocês podem aí acessar o link pelo slide que está disponível no Google Sala de Aula. Então, vocês vão lá, acessam o slide em PDF e clicam no link que vocês vão ter acesso. Eu também vou tentar colocar esse link na descrição do vídeo, tá bom? Então, vocês podem conseguir também acessar o Padlet usando o link na descrição do vídeo, ok? Seguindo, então, eu trago essa sugestão de site aí, é muito interessante, vai ter um texto, ou também vocês podem ouvir o podcast, tá bom? No mesmo site vai ter tanto texto quanto podcast. Aí vocês veem aí o que vocês se interessam mais. Trago também aqui mais algumas informações, né, falando sobre esses transgênicos, leiam, é bastante interessante. E por último, eu peço que vocês façam uma reflexão aí acerca desses transgênicos. Você acha que a sociedade deveria ser melhor informada sobre os alimentos transgênicos? Você tem o hábito de ler rótulos e embalagens para conhecer a origem dos produtos que consomem? Então, pessoal, essas perguntas aí é só para reflexão mesmo de vocês, ok? Então, aqui eu trago uma informação que é bastante importante. Para os críticos, né, e para cientistas, ainda não há estudo suficiente sobre os efeitos desses alimentos e organismos geneticamente modificados, ok? Então, é importante que vocês façam aí pesquisas em jornais, livros e internet sobre esses temas para que vocês cheguem aí às conclusões de vocês, ok? Bom, pessoal, uma área bastante interessante aí que está sendo empregada aí nessa biotecnologia
nessa engenharia genética é o uso dos transgênicos para o tratamento de doenças hereditárias, certo? Esse processo é chamado de terapia gênica ou geneterapia, ok? Então, aqui eu trago, por exemplo, a utilização de vírus, né, nesse processo. Então, o que é que acontece aqui? Vou tentar explicar por meio dessas imagens, tá bom? Então, o vírus, né, ele é formado aí por sua cápsula proteica, vocês estão vendo aí, e dentro dele vai ter o seu material genético, ok? O seu DNA viral aí. Então, ocorre lá a separação de um gene de interesse, por exemplo, da espécie humana, ok? Um gene interessante aí para a espécie humana, esse gene é separado, e aí esse gene, então, ele é injetado aí no material viral, nesse DNA do vírus. Esse gene inserido aqui nesse material do vírus, esse vírus, então, vai desenvolver essa capacidade aí, né, de gerar a proteína que esse gene foi inserido, né, que esse gene tem a função. Então, esse vírus, ele é injetado aí na célula humana, no caso aqui a gente está injetando esse vírus no osso, no tecido ósseo, na medula óssea especificamente, tá bom? Então, esse vírus ele é injetado aqui. E agora, as células, elas serão modificadas, certo? Elas serão modificadas a partir do desenvolvimento desse gene que esse vírus aí, ele está trazendo aí como vetor, tá bom? Então, esse processo, pessoal, ele está sendo utilizado, por exemplo, em algumas pessoas que têm leucemia, ou seja, que tem algum problema aí na produção de células sanguíneas, certo? Então, eles vão ter aí na sua célula sanguínea, lá na medula óssea, melhor dizendo, ele vai ter alguns genes inativos ou defeituosos. Então, essa pessoa precisa consertar esses genes. Isso é feito aí, nesse caso, utilizando esse vírus, portando esse gene, né, que é ativo, esse gene que consegue funcionar, que não é defeituoso. Então, esses vírus, então, eles vão infectar, após serem injetados aqui na medula óssea, eles vão infectar essa célula defeituosa, vão injetar esse material genético, incluindo aí o gene de interesse, né? E as células que eram defeituosas, elas passam, então, a produzir os elementos importantes do sangue. E aí essa pessoa, em tese, deixa de ter aí essa leucemia, tá bom? Então, deem uma lida aí no texto que fica bem claro para vocês. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se vocês precisarem, vocês voltam, revisem. E lembrando que na próxima aula a gente vai ter o momento da gente discutir e tirar as dúvidas pelo Meet, tá bom? Vocês precisam agora, também no Google Sala de Aula, responder a atividade, tá certo? Então, segue a atividade lá no Google Sala de Aula, responde e a gente para por aí. Trago, aliás, para finalizar, essa oportunidade aí, chama a atenção para vocês de vocês procurarem aí aprofundar o conhecimento de vocês relativo a essa terapia gênica, tá certo? É bastante interessante, peço que vocês leiam aí livros, consultem textos na internet e fiquem por dentro, que é muito interessante aí esse processo de geneterapia, ok? Um abraço e até a próxima aula.